Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Vamos aplaudir em nome do Senhor Jesus com bastante alegria. Desde já quero desejar a todos um feliz 2026. Que 2026 possamos alcançar tudo aquilo que nós planejamos e apresentamos ao Senhor. Amém? Eu quero convidar os irmãos a abrir suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo de número 26. Interessante, né? Ano 2026, vamos ler Mateus 26, 26. Bem, todos acharam? E diz assim a palavra: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, o partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, e é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu. Amém. Vamos aplaudir mais uma vez aí, em nome do Senhor, e nós vamos terminar Bom, irmãos, aqui nós estamos diante de um momento transitório, onde Deus, através de Jesus, estava mudando o concerto com o povo. Por essa razão, você vai ver no livro, como acho que Lucas vai falar, de Jesus partindo e bebendo vinho 2 ou 3 vezes. Porque nesse momento de transição aqui, Jesus, antes dele fazer a transição para a nova aliança, ele tinha que concluir a antiga aliança. Ele tinha que comer a Páscoa. Ele serviu a Páscoa para os discípulos, e depois que ele serviu a Páscoa para os discípulos, ele celebra a primeira Santa Ceia. E ele faz uma afirmação, e também, além de ser uma afirmação, uma promessa, que ele não beberia mais do fruto da vide até que esse momento se cumprisse no reino de Deus. Tá? A Santa Ceia do Senhor, irmãos, ela tem 3 características que eu gostaria de falar. Não dessas 3 características, mas eu não poderia deixar de trazer essa mensagem e falar sobre essas características. A primeira característica da ceia ela é um memorial. Por isso, quando você lê o texto lá em 1 Coríntios, e você vai ver Paulo dizendo, e Lucas e Marcos também diz, que nesse momento Jesus diz: fazer isto em memória de mim. Um memorial. Um memorial para o passado, para você manter esse memorial vivo. É uma memória que você tem que mantê-la viva dentro de você. Tá? Em grego, a palavra memorial significa anamnese. Tá? Essa palavra. Isso referindo-se à Santa Ceia no passado. No presente, koinonia, que significa comunhão. Comunhão com Cristo e com o corpo estabelecido por Ele, chamado Igreja. E também participação dos benefícios que foram alcançados pela morte de Cristo. Muitos benefícios nós alcançamos através da morte de Cristo.
O maior de todos os benefícios é o perdão dos nossos pecados, como ele disse aqui no capítulo 26 aqui de Mateus. O sangue dele era derramado para a remissão dos pecados de muitos, ou seja, o perdão dos pecados de muitos. E muitos outros benefícios que veio com ele, ou com essa afirmação, como tal, que teríamos as nossas orações ouvidas e respondidas por Deus, quando orássemos pelo nome de Jesus. E o terceiro ponto, irmãos, é onde eu quero me ater aqui, tá? Deixa eu abrir aqui para a gente poder ler. O terceiro ponto, irmãos, vai falar que a ceia é um antigozo do reino futuro de Deus e do banquete que Jesus acabou de falar aqui no texto que nós acabamos de ler, onde todos os crentes de todas as gerações vão estar presentes. E aí isso me chamou a atenção, porque algumas vezes eu preguei sobre um texto que vai falar desse banquete, e muitas vezes passou despercebido por mim e pela maioria dos pregadores, porque eu nunca vi nenhum pregador falar desse banquete, incluindo o texto que nós vamos ler agora. Você pode ler aí para mim, por favor, junto comigo? Mateus capítulo 8, versículo 11. Esse banquete que Jesus está falando aqui, onde ele vai ser o anfitrião, no reino do Pai. E aí a gente vai ver que Jesus já falou desse banquete antes mesmo de chegar aqui nesse momento da ceia. Mateus capítulo 8, versículo 11. Todos acharam? Olha o que diz. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. E então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o criado sarou. Aqui nós estamos vendo um texto onde um homem muito rico se aproxima de Jesus e pede a ele: olha, meu criado está quase morrendo, está doente, preciso de ajuda. Meu dinheiro não pode fazer nada, meu conhecimento não pode fazer nada. Há momentos na nossa vida, irmãos, que nenhum recurso que você tenha, humanamente falando, vai poder fazer alguma coisa por você. Só Jesus. E esse homem aqui, esse centurião, ele reconhece a autoridade de Jesus sobre a vida e sobre a morte, sobre a vida, sobre a saúde e sobre a doença. E ele vai atrás de Jesus. E Jesus se admira da fé daquele homem, por ele não ser um judeu e crê em Jesus daquela maneira. E aí ele diz: nem em Israel encontrei tanta fé. E aí ele segue dizendo o versículo que nós acabamos de ler, que muitos, ali ele vira, Jesus vira para os judeus que ali estão. Quando Jesus está se falando aqui, os filhos do reino aqui, ele está se referindo à nação de Israel. E quando ele fala que muitos virão do Oriente e do Ocidente, está se falando da igreja. Muitos de Israel serão lançados nas trevas exteriores, mas a igreja, agora ele estava fundando naquele momento, de todo canto do mundo viriam ao reino dos céus, Antônio, e assentariam com Abraão, Isaque e Jacó. Era o reino de Deus estabelecido na terra. É o banquete que Jesus está falando em Mateus. Não beberei do fruto da vide até que o beba novamente convosco no reino dos céus. E antes de Jesus falar desse banquete aqui para nós aqui no Evangelho, ele já estava falando lá mesmo no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, para o centurião e para todos do povo de Israel que estavam ouvindo Jesus.
ali ele já estava anunciando que vai haver uma festa, vai haver um banquete, onde Deus vai ser o anfitrião, e muitos virão do Oriente e do Ocidente, porque a promessa até então mosaica era para a nação de Israel. A promessa que Deus havia feito para Abraão era para a descendência física de Abraão. Mas por eles terem renegado, rejeitado a Cristo, essa aliança se estendeu a todo o mundo, a todo o Oriente, Ocidente e a todos os cantos da terra. E aqui Jesus está profetizando aqui para a nação de Israel ouvir, porque o benefício que aquele centurião romano estava recebendo em favor do seu servo romano estava se estendendo a ele, porque ele cria. E em outras palavras, já que vocês, filhos dos filhos do reino, não creem, vou estender a todos quanto creem a minha promessa. Aí você vai ver o evangelista João falando a mesma palavra. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, todos quando creem em Jesus têm direito à vida eterna. E aí nós vemos agora que nesse evento futurístico aqui, onde a Bíblia ela vai narrar e vai haver uma festa no céu. É aqui que eu quero me ater para você que está ao meu alcance. Nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, porque existe alguém que não quer ver você participar dessa promessa. A promessa é para todos, mas existe um ser chamado Satanás que tem lutado para impedir que nós participemos dessa festa, desse banquete, onde nós seremos recebidos no reino dos céus. E lá haverá um banquete, onde Deus será o anfitrião, onde Deus estará recebendo a todos, onde Deus estará agora, a partir do momento, desse exato momento em que a igreja for arrebatada com o Senhor, a primeira coisa que ela vai passar vai ser por esse banquete, onde ela vai celebrar a vitória de Cristo e a vitória dela mesma. E aí eu quero dizer a você que existe um ser que quer te impedir de participar desse banquete, ou seja, quer impedir você de chegar ao reino dos céus. E a melhor maneira deste ser conseguir isso é impedindo que você tenha comunhão com o corpo de Cristo, que é a igreja. Esse negócio de que eu posso ser crente em casa, isso é conversa de Satanás. A igreja ela não foi criada para estar dividida, ela foi criada para estar reunida. A igreja foi criada para estar reunida. Por isso é muito perigoso quando você deixa de vir para a igreja por qualquer motivo. Existem algumas razões que Deus entende, mas existem outras razões que Deus já não tem mais entendimento para certas atitudes. Ah, me aborreci, não vou para a igreja. Você se aborreceu, não vai para a igreja? Você vai deixar o sol se pôr sobre a sua ira? Você vai guardar raiva, vai guardar mágoa? Você está abrindo uma porta para o inferno. Ah, o irmão pisou no meu carro. Comigo o buraco é mais embaixo. Então o nome desse buraco chama-se Porta do Inferno. O nome desse buraco, o buraco mais embaixo, Porta do Inferno. Não deixe as mágoas, os sentimentos ruins tomar conta de você, porque toda mágoa e sentimento ruim tem um propósito. É te afastar de Deus. E quando você se afasta daquilo que te leva a Deus, você está se afastando de Deus. Porque o objetivo da igreja é levar Deus até você. A igreja ela foi criada para pregar o evangelho do reino, além da adoração a Deus, para pregar o evangelho do reino. E quando você deixa de estar onde o reino está sendo anunciado, onde o reino de Deus está sendo proclamado,
Então deixe de olhar para a fraqueza dos seus irmãos, deixe de olhar para os pontos fracos daqueles que estão à sua volta, porque o ponto fraco dele não prejudica você mesmo. Você está se prejudicando, não é o ponto fraco do seu irmão. Porque a igreja, irmãos, ela foi instituída por Cristo para ajudar a salvar. A igreja em si ela não salva, mas ela pode ajudar na transição da salvação. Porque quando você vê uma pessoa triste, pensando em desistir, você é a igreja. E você chega lá para aquela pessoa e diz para ela: olha, meu irmão, não é assim. Olha, minha irmã, não é assim. Cristo não tem culpa do que as pessoas fazem a você. E você consegue trazer aquela pessoa para a casa do Senhor novamente? Você está sendo igreja, está anunciando o Evangelho, está fazendo a obra. Você foi criado para anunciar o reino dos céus. Você foi criado para anunciar, pregar o Evangelho de Cristo. Mas aí quando você se afasta da igreja, você está se afastando do próprio Cristo. Porque a Bíblia diz que só existe uma coinonia com Cristo. E essa coinonia é através da igreja. Não existe outra coinonia com Cristo que não seja através da igreja dele. Então, nesse momento transitório aqui, onde Cristo está passando da Páscoa para a ceia do Senhor, ele está dizendo que a comunhão com ele já não seria mais como era até aquele momento. Tudo seria mudado. E aí você vai ver Jesus dizer em outro momento o seguinte: onde uns dizem que é olho por olho, dente por dente, eu digo que tem que haver perdão. Até porque se nós fôssemos viver hoje olho por olho, dente por dente, estaremos todos cegos e banguelos, né? Não tem outro caminho. Olho por olho, dente por dente, estaremos todos cegos e banguelos. Então nós agora, irmãos, temos que aprender como igreja a perdoar, temos que aprender como igreja a amar, temos que aprender como igreja a pedir perdão, a reconhecer que erramos. Porque se ser igreja fosse fácil, todo mundo seria igreja, irmãos. E eu vou dizer para você que está aqui hoje, esse final de semana aconteceu algo. Muitos estão batendo palma, muitos estão rindo, mas eu quero dizer a você, presta bastante atenção, não tenha medo do que eu vou afirmar. Daqui a algum tempo você vai ver que o que eu estou dizendo é a mais pura realidade. Esse final de semana foi dado o primeiro passo para a Terceira Guerra Mundial. Foi dado o passo para a Terceira Guerra Mundial, onde um país democrata invadiu um país ditador e prendeu o seu presidente. E se você for buscar o fundamento, porque hoje existem 3 regimentos administrativos. Existe a democracia, existe a ditadura e existe o regimento misto, que segundo eles metade democrático e metade ditador. Não sei como eles conseguiram juntar os dois em um determinado país. E todos estão emparelhados. É uma quantia, da mesma quantidade de países no mundo ditador como países democráticos. Até a década passada éramos mais, mas caímos. E aí você está aqui, você está se perguntando: pastor, o que isso tem a ver com o culto da ceia hoje? O que é que tem a ver? É que se explodir a Terceira Guerra Mundial, você é crente que gosta de faltar culto porque pisaram no seu pé, ou porque a irmã olhou atravessado por você, ou porque fizeram fofoca do seu nome, você vai ver que até
perseguida por conta dessa guerra, porque isso já é o primeiro passo para a ascensão do anticristo. E aí você vai sentir falta da mensagem como essa que está sendo pregada hoje. E não estou aqui pregando para fazer medo a ninguém, não. Eu estou aqui pregando pelo que está para acontecer. E tudo que está acontecendo está se encaixando perfeitamente com o que a Bíblia fala sobre o princípio das dores. Porque a única coisa que está faltando se cumprir na palavra de Deus para a volta de Jesus, para a volta de Jesus não, para a destruição é a paz. E quando ouvir dizer que há paz, virá repentina destruição. Então se prepare, porque quem realmente é igreja vai demonstrar que é igreja, e quem não é igreja vai padecer muito. E isso está muito próximo. Muita gente está batendo palma para os Estados Unidos, muita gente está batendo palma não sei para quem, mas quem está orquestrando tudo isso é Satanás. E Satanás, ele é um estrategista nato. A primeira coisa que Satanás quer fazer é tirar todo o apoio que a nação de Israel, embora está escrito aqui que muitos vão perecer, vão parar no lugar de planta e ranger de dente, a nação de Israel não deixou de ser a nação preterida de Deus. A nação que Deus prefere no mundo todo ainda continua sendo Israel. Mas essa nação, Satanás não tem se levantado contra ela ainda para destruí-la de uma vez, porque ela tem muitos amigos, muitos aliados poderosos. E o aliado mais poderoso que a nação de Israel tem hoje é a nação dos Estados Unidos. Então ele quer minar Israel pelas pontas, pelos lados, pelas laterais, tirar toda a força que ele tem para poder investir contra Israel. E investindo contra Israel, também vai estar investindo contra a igreja. A igreja vai estar no mesmo patamar que Israel durante a perseguição do povo de Deus sobre a face da terra. Mas muitos estão dormindo. Então vamos aproveitar o momento que nós temos, irmãos, e vamos viver a verdadeira comunhão que nós devemos viver com Cristo. Vamos usufruir da comunhão que nós devemos usufruir entre nós como irmãos. Não deixe Satanás colocar sentimentos ruins no teu coração contra nenhum irmão, nem contra nenhuma irmã. Não deixe o diabo colocar raivinha no seu coração porque você discordou de alguma coisa. Estamos chegando, estamos no início de 2026, tem muita coisa ainda para acontecer daqui até o final do ano. E muita coisa vai acontecer. E no final desse ano você ainda vai dizer, o pastor tinha razão na primeira mensagem do ano que ele pregou. Então não deixe sentimentos mesquinhos, sentimentos ruins invadir teu coração e dominar sua mente a ponto de você maquinar respostas ruins para alguém, ou desejar até mesmo o mal de alguém. Porque quando chegarmos no final deste ano, irmãos, se Deus der graça a nós chegarmos lá, você vai se lembrar desta mensagem. Então usufrua. A coinonia é a comunhão. Ela foi nos dada para que pudéssemos ter benefícios. A sua presença é um benefício para mim, assim como a minha presença diante de você é um benefício para você, a sua para mim também é um benefício. A nossa convivência é um benefício que Deus nos concedeu. Que nós deixemos de olhar para as fraquezas, para os pontos fracos uns dos outros. Deixe a responsabilidade para quem é de direito. Quando você vai ler a primeira carta de Tessalonicenses,
Tessalonicenses, você vai ver Paulo falando para a igreja de Tessalônica: olha, em tudo tenham autoestima os que presidem sobre vós, respeitem eles, né? Obedeçam a eles. Em outro lugar você vai ver: obedecer a vossos pastores como quem há de prestar conta das vossas almas. Mas muitas vezes é mais fácil a gente ser reativo e fazer o que achamos que é certo. O que achamos, não é o que é certo. Porque se nós tomamos decisão ou decisões que prejudicam pessoas à nossa volta, então não é a decisão certa. Deixe para quem é de direito, para que você não pague um preço que não tenha condições de pagar, para que você não perca a sua alma, não, a sua salvação, né? Não perca o direito de participar desse banquete, porque tudo que Satanás quer é impedir que você chegue a esse banquete. Há um banquete preparado para nós, irmãos. Há um banquete. Há uma recepção preparada para nós no céu. Diga para a pessoa do seu lado aí, ó: há uma recepção. Fala mais forte. Há uma recepção preparada para nós no céu. Há uma recepção, irmãos, nos aguardando. Então alegramos o nosso coração, servimos a Deus com alegria. Eu estava vendo o Antônio aqui, o grupo do Ministério do Louvor pulando, igual a igreja, né, querendo segurar, mas depois os irmãos entraram no ritmo da música. Adore o Senhor com o teu melhor, busca o Senhor com o teu melhor, porque no céu você vai ter que pular muito mais do que aqui na terra. Tem um monte de crente aí que quando chegar no céu vai quebrar a cara. Pular é coisa de maluco, então no céu só vai ter maluco. No céu tem coreografia para adorar a Deus. Existe coreografia no céu para louvar a Deus. Diga para o seu irmão aí. Existe coreografia no céu para louvar a Deus. Diga para o seu irmão, diga para ele, para ela. E os serafins vivem fazendo coreografia. Os 24 anciãos lá fazendo a coreografia deles. E aí eu quero dizer a você o seguinte: eu não vou pular. Vou pular porque o irmão quer não. Você está pulando porque o irmão está pedindo ou porque o irmão quer não. Você está pulando para adorar a Deus. Você está se movimentando para adorar a Deus. Deus não criou o louvor para nós ficarmos parados, por isso tem tantos ritmos. O louvor foi criado para adorar a Deus. Então quando você começa a pular aqui, se você pular, não precisa fazer coreografia não, só pular e adorar e cantar, você está adorando a Deus. A tua adoração está chegando no céu. Isso é comunhão, irmãos, com Deus e com a igreja a qual você faz parte. Então louve a Deus, engrandeça o nome de Deus, porque se existe alguém que pode fazer algo por você, esse alguém é Deus. Há momentos na sua vida que o dinheiro não pode te ajudar. Há momentos na sua vida que a casa bonita, que o carro do ano não pode fazer nada por você. Há momentos na sua vida que o conhecimento que você tem político e espiritual, que você quiser dar, o conhecimento que você tiver, não vão poder fazer nada por você. Existem momentos que só Deus, que só o Senhor Jesus vai poder fazer alguma coisa por você. Mas como você vai se aproximar dele para que ele possa fazer algo por você?
É necessário que haja uma comunhão, uma busca. É necessário que haja uma entrega sua para Deus. É necessário que você deixe de querer viver a sua vida e passar a viver a vida que Deus quer que você viva. Porque quando o apóstolo Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, ele está dizendo, não vou mais fazer a minha vontade, o que eu quero, o que eu penso. Não vou fazer mais o que eu desejo, eu vou fazer o que Cristo quer, o que Ele me orientar, o que Ele me mandar, é o que eu vou fazer a partir de hoje. Isso é comunhão. E quando se fala de comunhão, olha como a palavra comunhão ela é poderosa. A comunhão ela leva você a se tornar uma pessoa abnegada. Ou seja, às vezes você deixa de fazer o que você quer para fazer algo para ajudar uma pessoa. Olha o que a comunhão faz. Mas eu não conheço, mas eu vou lá fazer. Não conheço, mas eu vou ajudar. Isso é comunhão, irmãos. Quando você tem comunhão com Deus e com a igreja dele, com o corpo dele, que é a igreja do Senhor, você passa muitas vezes a deixar a sua necessidade de lado e tentar ajudar alguém que tem a necessidade maior do que a sua. Isso chama-se comunhão. Você se importar com algumas coisas que algumas pessoas passam e tentar ajudar de alguma maneira. Isso chama-se comunhão. Porque eu vou dizer para você, há uma recepção preparada para nós. Então lute para alcançar a sua entrada nessa recepção, porque ela foi preparada para você também. Ela foi preparada para você também. Já viu aquela festa que você quer muito ir? Aquela festa de casamento que você quer muito estar presente? Já viu essa festa? Aí quando chega próximo do dia, acontece alguma coisa, aí vem na sua mente o quê? Eu não vou conseguir estar na festa. Aí você faz o quê? Começa a trabalhar em função daquilo ali, para que você possa estar lá na festa. Você avisa todo mundo, você avisa no trabalho, na faculdade, na escola, tal dia, tal hora eu não posso estar presente aqui, tal dia, tal hora eu tenho um compromisso, avisa para todo mundo à sua volta, existe uma festa que eu quero estar. É isso que você tem que fazer quando Satanás se apresentar diante de você. Existe uma festa que está marcada para mim estar presente. Existe um casamento que eu quero estar presente, que é as bodas do Cordeiro no céu. Fala com o sentimento ruim, fica aí, porque eu não quero estar do seu lado não, porque você não vai me deixar estar lá na festa. Fala para o momento lá, o desejo de vingança ou a vingança, fica por aí, eu não quero você na minha vida não, porque você vai me impedir de estar lá na festa que eu estou esperando. Fala para a mágoa, mágoa, show. Você não faz parte da minha vida porque você quer me impedir de estar lá na festa. Porque existe uma festa preparada para a igreja, irmãos. Então vamos lutar com todas as nossas forças. E quando faltar a nossa força, a alegria do Senhor, ela vai se tornar a nossa força, para que possamos chegar naquele grande dia. Eu fico imaginando essa cena no céu. Imagina, se diante dos discípulos ali naquele momento foi algo tão poderoso, você imagina, ali não estava a glória de Cristo toda não, só estava a glória, um pequeno rascunho da glória de Deus, mas
Amém, Cid? Só dava um pouquinho da glória. Agora você imagina esse momento no céu, irmãos, onde toda a glória de Deus manifesta, onde os anjos vão estar ao nosso redor, vendo a igreja sendo recebida por Cristo, Jesus como anfitrião recebendo a igreja. Porque a Bíblia diz que Jesus vai ser o anfitrião. Mateus 25 diz que Ele vai receber todos. Ele vai dizer: vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Olha só, e na entrada do reino, uma festa montada. E aí lá nós vamos ver os grandes homens da fé, como Jesus citou ali, Abraão, Isaac e Jacó. E aí vamos ver os 12 apóstolos. Aí vamos ver os homens que fizeram a diferença nessa terra através da vida da igreja. Lá vão estar todos presentes. Existem pessoas que dizem assim: ó, primeiro eu quero conhecer Jesus. Jesus vai ser o anfitrião, ele vai estar lá recepcionando todos. Ele vai ser o primeiro a receber um abraço, um elogio. Obrigado, Jesus. O Senhor redimiu a minha alma. O Senhor redimiu a minha vida. O Senhor me salvou. E aí vai ouvir na boca do Senhor: entra, meu filho, entra, minha filha. O reino está preparado para você desde a fundação do mundo. E a festa está preparada desde que eu ressuscitei e subi aos céus. Que coisa gloriosa, irmãos. Que coisa gloriosa que será. Toda festa tem música, né? Na hora do louvor, antes de você banquetear, você vai ver como vai ser bom saltar no louvor, pular sem se cansar, se balançar sem se cansar, adorar a Deus com todo o teu ser. É o que está guardando por nós. Agora só cabe a nós chegarmos até lá, porque o caminho foi limpo. O pecado que nos impedia foi perdoado. Agora só resta-nos seguir adiante, tomar a nossa cruz e seguir após Jesus. Porque todo o peso da cruz que era nossa estava sobre ele. A tua cruz ela já não vai estar tão pesada. Jesus diz que o meu fardo é leve. Ou seja, a tua cruz ela já não tem mais o peso do pecado. Porque o que pesava a tua cruz era o peso do pecado. Jesus tirou todo o peso do pecado que estava na sua cruz e colocou na dele. A tua cruz hoje, você pode carregar ela. A tua cruz hoje, você pode carregar ela, que você vai suportar o peso dela. Porque o que fazia peso a nossa cruz era o pecado. O que fazia com que a nossa cruz nos jogasse no chão, antes de alcançarmos a redenção, era o peso do nosso pecado. Mas depois que Jesus tomou sobre ele o peso da nossa cruz, nós podemos carregá-la após Cristo. Então tome a sua cruz, seu destino é o céu. Tome a sua cruz, o destino é o céu. E você vai ser recepcionado. Vai ter uma festa preparada para você. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Bom, irmãos, esta palavra que o Senhor nos concedeu até aqui. Agora eu quero convidar a igreja a se colocar de pé. Quero convidar os diáconos e diaconinas que vão servir a ceia a estarem aqui.